Professora, eu não te Só um escuto. minutinho, tá, pessoal? Voltei, gente. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim. Tá aparecendo a apresentação aí para vocês do PowerPoint? Sim. Sim? Sim. Então agora vamos torcer que vai dar tudo certo. Agora que eu abri a apresentação do PowerPoint, eu não consigo ver o chat, certo? Então, se alguém que está sem som fizer alguma pergunta no chat, Nicolas, você faz o favor de me avisar? Tá. Tá bom, então. Obrigada, Nicolas. Eu conto com o seu auxílio aí para me ajudar a responder quem não tiver com som. Bom, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos revisar o capítulo 11, que é o primeiro capítulo da apostila 3. Esse é um capítulo que eu gravei aula, então a gente não teve aula Professora, online sobre isso, mas é um... Oi, o pode Wagner falar. perguntou que prova. A prova que vocês deveriam ter buscado na escola na quarta passada. A prova de todas as matérias. Lembrou, Wagner? Quem que é o Wagner, na verdade, né? É outra pessoa. Acho que é o Daniel Wagner é Lima. o pai. Ah, tá. Então, Daniel, é, se você ainda não buscou as provas lá na escola, precisa mandar uma mensagem para o professor Hélio e ele vai te informar, tá bom? Mas precisa ir, porque são as provas de todas as matérias referente ao segundo bimestre. Tá lá na escola, é só ir lá, passar lá e buscar, tá bom? Então combina com o professor Hélio para ele te dizer o horário que ele vai estar na escola. Bom, então esse conteúdo é um conteúdo que caiu bastante na prova, tá? E aí eu resolvi então fazer uma revisão, aproveitar uma aula online, porque fica mais fácil da gente tirar as dúvidas dessa forma. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber sobre esse conteúdo. Sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Alguém sabe me dizer? É a É uma sílaba sílaba mais mais forte. forte. Muito bem.
Nas palavras do português, sempre vai ter uma sílaba que vai ser aquela que é a mais forte da palavra. Essa sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica. Então, como que a gente sabe qual que é a sílaba mais forte da palavra? Qual que é a sílaba mais forte, a sílaba tônica das palavras? A gente vê pelo som. Então, por exemplo, aqui, ó, amizade. Percebam que a gente fala assim, amizade. Usar, a gente pronuncia com um pouco mais de força do que as outras sílabas. E aí, por conta disso, ele é chamado de sílaba tônica, usar, certo? As sílabas que são pronunciadas com menos força são as chamadas de sílabas átonas, ok? Então, o A, o Mi e o D são sílabas átonas. É a sílaba tônica. Como que geralmente a gente sabe, né, qual que é a sílaba tônica? Existe um truquezinho. A gente finge que a gente está chamando a palavra. Vocês já fizeram isso? Alguém já ouviu falar nisso? De chamar a palavra? Não, Como nunca que ouvi vocês fazem? falar. É assim, ó, eu vou ensinar. Por exemplo, Nicolas. Como que eu chamaria o nome do Oi. Nicolas? E se eu estivesse encontrando ele na rua, eu vou chamar o Nicolas. Nicolas. Qual que é a sílaba que eu prolonguei? Ah, Ó, primeira. Nicolas. O Ni. Nicolas. Ni. Percebam que a sílaba que eu prolongo é a sílaba mais forte, é a sílaba átona. Então, qual que é a sílaba átona aqui em Nicolas? Aliás, a sílaba tônica, desculpa. É o Ni. É o NY. Perceba, com todas as palavras a gente consegue fazer isso e descobrir qual que é a sílaba tônica. Olha aqui, ó, verão. Chama verão, vocês. Chama o verão. O verão, vem pro café. Assim, ó, verão. Não é assim que a gente chama? Então, qual que é a sílaba tônica mais forte? Rão. Urão. Verão. Música agora. Música. A sílaba Mu. mais forte é o mu. 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 Geladeira. Como que a gente chama geladeira? Dei. Dei. Isso, geladeira. Certo? Então, viram como é fácil a gente encontrar a sílaba tônica, aquela que é a mais forte? É só a gente chamar a palavra, Sim. tá? Quando a gente chama a palavra, a gente vê qual que é aquela que prolonga, qual que é a sílaba que prolonga. A sílaba que prolonga é a mais forte, certo? Mas a gente não precisa necessariamente chamar a palavra, né? Acho que só quando só da gente pronunciar, a gente já consegue perceber. Mas se tiver dúvida, dá para chamar a palavra, tá bom? Então, próximo item. Agora que a gente sabe encontrar a sílaba tônica, a gente vai poder classificar as palavras. As palavras, elas são classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Palavras, elas recebem essa classificação. Então, se a sílaba tônica da minha palavra é a última sílaba, então a gente chama de oxítona. Por exemplo, amém. Amém. Qual que é a sílaba mais forte aí? Em amém. É o MEI? Chama. É o men. Percebam que o men é a última sílaba, não é? Da palavra? Quando a última sílaba for a mais forte, nós temos o que a gente chama de oxítona. Ok? As paroxítonas é quando a penúltima sílaba é a tônica. Então, a penúltima sílaba é a mais forte. Então, por exemplo, próprio. Próprio. Qual que é a sílaba mais forte em próprio?
Hein, pessoal? Chama próprio. Pró. Prio. Pró. Então, ó, Acertei? próprio. Qual que é mais forte? É o Pró é mais Prio. forte. Não, o prio não. Olha só, olha a intensidade, ó. Próprio. Tenta mudar para ver como que fica diferente. Próprio. Não é assim que a gente pronuncia, né? Se o prio fosse mais forte, a gente falaria próprio. Sim. Não é assim que a gente fala próprio, certo? Então, a mais forte é o pró. Percebam que o pró é a penúltima sílaba da palavra. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, ela recebe o nome de paroxítona, certo? E proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Olha aqui, ó. Sílaba. Sílaba. Qual é a mais forte dessa palavra? Sim. Vamos lá. É o si. Muito Sim. bem. É o sim. O si é o mais forte. Percebam que a antepenúltima, ó, essa é a última, o ba. O lá é a penúltima e o si é a antepenúltima. Toda vez que a antepenúltima sílaba for a mais forte, a gente dá o nome de proparoxítona. Tá claro, então? Isso ficou claro para vocês? Então, Igual. vamos Sim. passar no outro slide e vamos tentar simplificar. Sim. Amizade. Amizade é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Muito bem, paroxítona. Por que é paroxítona? Zá. Porque a penúltima é a mais forte, é o zá. Verão. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Rão. Oxítona. Urão é a mais forte. Oxítona, muito bem, porque é a última mais forte. Muito bem. Música. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Proparoxítona. Muito bem. Porque é a antepenúltima mais forte. Geladeira. Paroxítona. Geladeira. Paroxítona, muito bem. Isso, dei é o mais forte, né? E é paroxítona. Encantar. Oxítona. Encantar, não. Oxítona. Quando a última é a mais forte, a gente tem uma oxítona. Próprio. Acertei. Não. Proparoxítona. O quê? Proparoxítona. Paroxítona. Não, é a paroxítona. Quando é a penúltima mais forte, é a paroxítona. Ah, é que eu confundi. Proparoxítona é quando... Nicolas. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Proparoxítona. Muito bem. Certo? Então, agora vamos fazer mais um exercício. Ó, classifique as palavras destacadas em paroxítonas e proparoxítonas. Aí nós temos só duas opções, né? Ou vai ser paroxítona ou vai ser proparoxítona. Prestem atenção nas diferenças de pronunciação. Porque aí, ó, nós temos diferenças de pronúncia, certo? Então, presta bastante atenção nisso. Olha como que eu leio. Está sempre em dúvida. Dúvida é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Proparoxítona, muito bem. Porque a mais forte é o du, né? Perceba que quando eu tiver acento, vai ser a sílaba que tiver acentuação vai ser a mais forte, tá? Olha essa próxima. Porque duvida sempre daquilo que fala. Olha a diferença. Primeiro eu falei dúvida, né? Na de cima. E Paroxítona. agora eu não estou falando dúvida, eu estou falando duvida. Muito bem. Paroxítona. Qual que é a mais forte? O Vi. Duvida. Isso. Aqui eu tenho uma paroxítona também.
Tá? Muito bem. Agora a próxima. Olha como eu vou falar. Valido o documento e só depois você vai embora. Qual é a mais forte? Valido o documento e só depois você vai embora. Chama valido. Vai. Chama a palavra. Pra ver qual que é mais... Proparoxítona. Presta atenção, ó. Não é válido. É válido. paroxítona. Tem uma diferença. É paroxítona. É Porque a mais paroxítona. forte Uli. é o li. Tá? Percebam que a mais forte aí é o li, não é o vá. Certo? Olha a diferença aqui embaixo. Embaixo, sim. Esse documento não é válido. Viram o acento? Inválido? Quando tiver acento, vai ser a sílaba que tem acento, que é a mais forte. Certo? Aqui em cima a gente não tinha acento, então a gente não pode ler válido, a gente lê valido. De validar, tá? Valida o documento e só depois você vai embora. Agora na D, não. Na D a gente tem acento, então é válido. Entenderam? E válido é o quê, então? Oxítona. Não, proparoxítona, menina. Proparoxítona. Paroxítona. É o li. Proparoxítona, porque é a antipronúncia. Ó, a mais forte é o vá nesse caso. Em cima que era o li. Aqui não, aqui a gente tem um acento, vocês estão vendo? Agora agora é válido a palavra. A sílaba mais forte é o vá. Então é uma proparoxítona. Olha aqui a próxima. Tem um público muito fiel. Qual que é a mais forte? Essa não precisa nem pensar, né? Eu acho Por quê? que Porque tem acento. Se tem acento, a gente já sabe é que o mais forte é o é pu. proparoxítona. O pu. Muito bem. Saibam disso, tá? Quando tem acento, não precisa nem pensar. A mais forte é a que tem um acento. Ok? Agora, olha a diferença da pronúncia nessa próxima que eu vou ler aqui. Publico. De publicar. É Qual que é a mais forte agora? paroxítona. O bli. Muito bem. Publi é o mais forte, ó. Publico. Que página você publicar, está no livro? Não tem página, Enzo. Na verdade, não estou em nenhuma página. Eu abri o PDF. O PDF não, o PowerPoint, tá? Mas se você quiser ver qual que é o capítulo que eu estou falando, é o capítulo 11, na página 162. Mas eu não estou pela apostila, não. Eu estou pelo PowerPoint aqui, junto com vocês. Tá bom? Então, aqui vai ser uma paroxítona. Vocês estão percebendo que a gente tem que prestar atenção na pronúncia da palavra para poder classificar, certo? Olha esse aqui. Esse aqui vai dar pode ser que dê uma confusão. No final do ano, premio os melhores alunos. Premiar. No final do ano, premio os Proparoxítona. melhores alunos. Não. Paroxítona. Paroxítona. Ó. Vou separar ela para vocês. Ah, é por causa da vírgula. Mi. Da vírgula, não. Tem que pensar na separação silábica, tá? Qual que é a mais forte? É o mi. Premio. De premiar, tá? Então, por isso que é uma paroxítona. A E de olha baixo é embaixo. proparoxítona, né? Os melhores... Isso. Os melhores alunos recebem um prêmio no final da escola. Olha a diferença da palavra premio e da palavra prêmio. Não tem uma diferença? Tanto de som quanto de significado? Sim. Premio vem de premiar, né? E prêmio é o objeto, certo? Qual que é a sílaba mais forte em prêmio? Aqui, ó, da H. Pre. O que tem acento. O pre. E nem pensar. Se tem acento, a gente nem pensa. É a mais forte. Então, essa aqui vai ser proparoxítona.
oxítona. Ô, professor, o Daniel Santana mandou te falar Agora, que ele fez a prova. pode falar. Ah, tá. Então, você vai acompanhando pela aula, tá? Ou você me pergunta, tá bom? Presta atenção, gente. Agora, o que que nós vamos fazer? Graças a essas classificações de sílaba, a gente tem algumas regras de quando as palavras levam ou não acento. Agora, a gente vai aprender quais que são as regras de acentuação, dependendo da classificação que a gente dá para cada palavra. Então, se eu tenho uma palavra que é oxítona, dependendo das regras silábicas, ela vai ser acentuada ou não, certo? Agora a gente vai, então, aprender a acentuar as palavras, ok? Essa é a parte um pouco mais chatinha, um pouco mais difícil. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente vai ter que decorar, tá? Mas, assim, eu não sou a favor da decoreba, porque eu sei que quando a gente decora, a gente não aprende. Então, não se preocupem se vocês não souberem todas as regras de cor. É normal, tá? É difícil alguém saber mesmo as regras de acentuação de cor. Isso é mais para vocês perceberem, assim, que quando vocês tiverem alguma dúvida na hora de acentuar palavras, vocês podem observar qual que é a sílaba tônica. Aí vocês classificam qual que é a sílaba tônica, por exemplo, é a última. Ah, então é uma oxítona. Estou com dúvida se essa oxítona leva ou não acento, o que eu faço? Olha lá na regra de acentuação das oxítonas. Porque quando vocês olham na regra de acentuação, aí vocês conseguem descobrir. Ah, essa palavra leva acento. Por quê? Porque ela é terminada em. Palavras oxítonas terminadas em levam acento, tá? Então, assim, é para isso que serve esse conteúdo, tá? Então, não precisa necessariamente ser obrigado a decorar todas as regras, porque são muitas, é complicado, tá bom? Mas quando a gente começa a entender como funciona, aí a gente consegue tirar as dúvidas se elas aparecerem no nosso caminho, ok? Então, agora a gente vai ver quais que são as palavras oxítonas, ou seja, que tem a sílaba tônica mais forte, a última, que levam acento. Existem regras, tá? Então, vamos lá. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Aí eu coloquei alguns exemplos. Arroz, saci, tabu, troféu, ninguém e crochê. Percebam que troféu, ninguém e crochê leva acento. Por que será que eles levam acento e arroz, saci e tabu não? Vamos ver quais são as regras de acentuação das oxítonas. São apenas acentuadas graficamente as palavras oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S, então pode ser A ou As, tanto faz. Os, seguido ou não de S, então pode ser Os ou O. Em ou ens, que é no plural. Oi ou ois. El ou els. E eis. Ou, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, olha. Terminadas nas vogais tônicas. A, as, es, os. Então, olha só. Sofá. A sílaba tônica é o fá, né? Terminou em A e a tônica e é uma oxítona, então leva acento. Certo? Tá claro isso? Vocês estão Sim. conseguindo acompanhar? Muito. Então, aqui eu tenho uma oxítona, a mais forte é a última, leva acento porque todas as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Aqui o próximo, crachás. É uma oxítona porque a mais forte é o chás, leva acento porque todas as oxítonas terminadas em As são acentuadas. Filé. Leva acento porque a mais forte é a última e todas as oxítonas terminadas em E levam acento. Purê leva acento porque a última é a mais forte e todas as oxítonas terminadas em E levam acento. Então, tá clara essa regra? Olha lá. Crochês, jacarés, dominó, todas as oxítonas terminadas em O levam acento. A mais forte é a última, né? Então vai ser acentuada. Terminou em O,
leva acento. Cipós também. A mais forte é o pó. Todas as oxítonas terminadas em os levam acento. Metrô. A mais forte é o tro. Todas as oxítonas terminadas em o levam acento. Ok? Tá claro? Vamos ver a outra regrinha aqui, ó. Terminadas em ditongo nasal, em ou ens. Todas as oxítonas terminadas em ou ens vão ser acentuadas, ó. Ninguém, mantém, porém, também, arém, parabéns, armazéns, amém e etc. Ok? Tá claro? Sim. Sim ou não? Próxima. Sim. Todas as oxítonas terminadas em ditongos abertos. O que é ditongo? É quando eu tenho numa mesma sílaba duas vogais juntas. Então, olha só, tá vendo que aqui, ó, oi, el e ei. Então, olha só, vamos separar aqui a sílaba. Chapéu. Aqui é um ditongo, o pel, porque eu tenho duas vogais juntas, o e e o u, tá? Então, todas as oxítonas terminadas em ditongos abertos, oi, el ou ei, são acentuadas. Então, ó, o el aqui eu vou acentuar. Papéis, tá vendo? Eis, tá? Tenho aqui um ditongo, porque tem duas vogais juntas, acentuo. Heróis. Aqui o meu ditongo ois, né? Termina em ois, também vou acentuar. Corrói. Também vou acentuar aqui o meu ditongo. Pastéis, troféu, véus, fiéis, sóis. Ok? Todas essas são acentuadas porque terminam com esses ditongos. Oi, el ou ei. Agora, presta atenção. Nós temos dois verbos que eles podem gerar uma certa confusão, que são os verbos vem e o verbo tem. Por quê? Olha como que eles funcionam. O verbo vem, quando ele está no singular, como por exemplo, ele vem, é uma pessoa só, né? Então, está no singular. Ele não leva acento. Mas se ele estiver no plural, indicando que é uma pessoa que está fazendo a ação está no plural, por exemplo, eles vêm, aí eu vou acentuar. Então, vem, quando está no plural, ele é acentuado. A mesma coisa o tem. Ó, ela tem, não vai acento, porque está no singular. Agora, se for elas, aí eu tenho que colocar o acento. Elas têm, certo? Tem que prestar bastante atenção nessa questão. Vou colocar aqui alguns exemplos para ver se vocês entenderem. Os cachorros têm um pelo brilhante. Esse tem aqui. Os cachorros têm um pelo brilhante. Leva acento ou não leva acento? Hein, pessoal? Coloco acento no tem ou não coloco? Coloca acento. Coloca. Coloco acento, porque cachorro está no plural, né? Então Uhum. vai acento. Minha mãe e meu pai vêm hoje para casa. Esse vem, tem acento ou não tem acento? Não tem acento. Vai acento sim. Por quê? Porque não é só uma pessoa que está indo, são duas, né? É a minha mãe e o meu pai. Tá vendo? São duas pessoas. Então, se são duas pessoas, eu tenho que colocar no plural o meu verbo. Então, esse vem também vai acento. Tá? Aí eu coloquei um PS, né? Para vocês prestarem atenção. Não confundir vem, que é do verbo vir, com vem, que é do verbo ver. Então, por exemplo, eles veem cores no pôr do sol. Percebam que esse vem não é de vir, tá? É de enxergar, de ver, tá bom? Tem uma diferença aí, tá bom? Não confundam. Então, quando tiver dois Zs, a gente está se referindo ao verbo ver, não ao verbo vir, tá? Agora a gente vai ver as regras de acentuação das paroxítonas. Quando que a gente vai acentuar as palavras que são classificadas como paroxítonas?
Então, vamos ver ali, ó. Só deixa eu abrir a porta que a minha gata tá querendo sair, tá, pessoal? Só um minutinho. Pronto, desculpa. Então, quais são as minhas regras para acentuar quando as palavras forem paroxítonas? Tenho algumas, né? Então, eu coloquei aqui algumas palavras paroxítonas, como menino. Vejam que a penúltima é a mais forte, né? Por isso que é uma paroxítona. Perdidos, felicidade, revólver, álbum. Percebam que revólver e álbum são acentuadas. Já menino, perdidos e felicidade, não. Qual que é a regra da acentuação? Então, ó, majoritariamente as palavras paroxítonas não são acentuadas graficamente. Apenas são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, ão, on, us, e ei. Olha só quanta coisa, né? Difícil decorar isso. Por isso que eu falei que não exijo que vocês decorem essas regras, tá? Só que vocês saibam utilizá-la. Por exemplo, tem uma dúvida se essa palavra é acentuada ou não. Então, vai lá na regra da paroxítona. Aí, pela regra, você vê se ela leva acento ou não, tá bom? Então, todas as que terminam com essas palavras, com essas letras aqui, né? Elas vão levar acento. Todas as paroxítonas, lembrando disso, tá? Então, qual que é sempre o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é sempre classificar se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Porque aí, depois que eu classifico, que eu vou olhar a regra de acentuação de cada uma. Se a palavra é paroxítona, eu olho na regra de acentuação das paroxítonas. Se a palavra é oxítona, eu olho na regra de acentuação da oxítona. Sempre assim, tá bom? Então, vamos ver. Vamos ver exemplos de paroxítonas que são terminadas em R. Ó, ímpar. Qual que é a sílaba tônica em ímpar? Par. Presta atenção. Qual que é a sílaba tônica em ímpar? O É in. assim que você fala? Isso, é o in. Porque se fosse o par, a gente falaria impar. Impar. Não é assim que a gente fala ímpar, né? Lembra do que eu falei? Sempre que tiver acento, é a sílaba tônica. A gente não tem nem que pensar, tá bom? Por que essa paroxítona levou acento? Porque ela é terminada em R. Todas as paroxítonas terminadas em R levam acento. Olha aqui, ó. Cadáver. Qual que é a sílaba tônica em cadáver? Dá. Isso, não precisa nem pensar quando tem acento, tá? Se tiver acento, a gente já sabe que essa é a sílaba tônica. Então, por que levou acento em cadáver? Porque termina em R, e ela é uma paroxítona. Todas as paroxítonas terminadas em R levam acento. Caráter, né? Aqui é a mesma coisa. Por A é mais forte, tá? Tem acento, né? Então, todas as paroxítonas terminadas em R levam acento. Ó, terminadas em L. Fóssil. Réptil. Qual que é a sílaba tônica em fóssil? Fó. 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 Última sílaba mais forte. É a penúltima. Então, é uma paroxítona. Opa, o S também está na sílaba. Que é assim, né, que separa. Se a penúltima sílaba é a mais forte, então a gente classifica como paroxítona. Todas as paroxítonas terminadas em L levam acento. O réptil, mesma coisa, tá? Terminadas em N, também. Todas as paroxítonas terminadas em N levam acento. Olha aqui, ó. Hífen, glúten. Qual que é a sílaba tônica em hífen? I. I. Muito bem, o I. É uma paroxítona, né? Paroxítona terminada em N leva acento. Glúten, a mesma coisa, tá bom? Mais exemplos. Terminadas em X. Córtex. Aqui é a mais forte, né? Cor. Então, terminou em X, leva acento. Tórax, mesma coisa. Fênix, mesma coisa, tá? A penúltima é a mais forte, então é paroxítona. Paroxítona terminada em X, leva acento. Terminadas em PS, ó. Bíceps, tá? Então, aqui, ó, essa é a mais forte.
Porque olha como é estranha a separação silábica. É assim, ó. Bíceps. Fica junto, tá? Tríceps. Fórceps. Fica uma sílaba bem grandona a última, tá? Então, por isso que é uma paroxítona. Então, o que nós temos? A mais forte é a penúltima, que é o bi, o tri e o for, e elas são terminadas em PS, certo? Terminada em PS, sendo paroxítona, leva acento. Próximo exemplo. Paroxítonas terminadas em ãs, ãos. Então, ó, órfã. A mais forte é o or, termina em ã, então leva acento or. Órfão. A mais forte é o or, termina em ão, a paroxítona vai levar acento. Ima. A mais forte é o i, termina em ã, vai levar acento. E assim por diante, ó, órgão, sótão, bênção, certo? Próximo exemplo, terminadas em uns, on e ons. Ó, álbum, fórum, prótons, ok? Terminadas em us, vírus, bônus, campus, ônus. Então, todas as paroxítonas terminadas em us vão levar acento. Tá vendo que aqui, ó? Por que que vi foi acentuado? Porque é uma paroxítona terminada em us. Por que que bônus foi acentuado? O bo, né? Essa sílaba aqui foi acentuada. Porque ela é uma paroxítona terminada em us, tá? Então, tem que ver essas regrinhas. Terminadas em i e is. Júri, íris, tênis, lápis. Tá bom? Então, terminada em i também vai levar acento. Terminadas em ei e eis. Jockey, hóquei, fizesseis, falasseis. Certo? Olha só, vou até separar aqui a sílaba, para vocês visualizarem. Todas terminadas em ei ou eis, tá? Vão levar acento. Bom, então acabou as regras das paroxítonas, que são muitas, né? Então, vamos na mais fácil. Olha que fácil isso. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, lâmpada, último, matemática, ângulo, gráfico, dúvida. Todas essas palavras têm a antepenúltima como a mais forte. Qual que é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, é para proparoxítona? Leva acento. Ok? Na regra do português é assim. Ah, professora, mas você falou que Nicolas é proparoxítona e Nicolas não tem acento. Tudo bem, Nicolas não tem acento mesmo. Mas é porque é nome próprio, tá? Quando é nome próprio, às vezes acaba variando um pouco a regra. Tem nome que leva acento, tem nome que não leva, tá? Não, acaba não entrando muito bem na regra, tá? Mas todas as outras palavras, se forem proparoxítonas, pela lógica, elas vão levar acento. Olha aqui, nos exemplos que eu coloquei, ó. Todas sem acento. Lã, ma, an, gra e du. Todos levaram acento. Por quê? Porque essa é a regra das proparoxítonas. Se é proparoxítona, vai ter acento. Ok? Fácil essa, né? Essa é a mais fácil. Agora eu vou falar de uma última regra de acentuação, que é quando eu tenho hiato. Quem lembra o que é hiato? Ô, pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado e está fazendo ruído? Pode desligar, por favor? Obrigada. Vou explicar o que é hiato. Hiato é um encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? É quando eu tenho uma vogal, uma do lado da outra. Uma ou mais vogais, né? Uma do lado da outra. Só que na separação silábica do hiato, essas duas vogais que estão uma do lado da outra, elas ficam em sílabas separadas. Por exemplo, afiado, ó. Onde que eu tenho um encontro vocálico aqui em afiado? Que é uma vogal, uma do lado da outra. O fio e o A. Muito bem. Mas olha como que fica na separação silábica. A, fi, a, do.
Percebeu que o fi e o a, eles ficaram em sílabas diferentes? Então, é isso que a gente chama de hiato, que é quando nós temos duas vogais que estão juntas, mas na separação silábica elas ficam em sílabas diferentes. Olha aqui o baú. O A e o U estão juntos, é um encontro vocálico. Mas na hora que a gente vai separar, eles ficam separados. Burocracia. Ó. Opa. A. Nós tínhamos o I e o A juntos, né? No CIA, mas na hora de separar as sílabas, eles ficam sozinhos. Olha aqui em Caatinga. Na hora que a gente separa, fica assim, ó. Ca-a-tim-ga. As duas vogais ficam separadas. Cafeína. Ca-e-i-na. E assim por diante, tá, pessoal? Então, o hiato é isso. É quando eu tenho mais de uma vogal numa mesma sílaba. Aliás, quando eu tenho mais de uma vogal, uma do lado da outra, mas na hora de separar a sílaba, elas ficam em sílabas separadas, tá bom? Elas não ficam juntas na separação. Temos uma regra de acentuação dos hiatos, que é bem fácil, tá? Então, olha lá. A maioria dos hiatos não tem acentuação gráfica. São acentuadas apenas a vogal I e a vogal U tônicas, ou seja, que se forem as mais fortes, né? Que formam hiato com uma vogal na sílaba anterior. Então, se eu tiver hiato em I ou em U, e essas essas sílabas forem a mais forte, a tônica, então vai levar acento. Como assim? Olha lá. Cafeína. Aqui nós tínhamos o E e o I, né? Que estavam juntos e foram separados na separação silábica. O Fê ficou aqui e o I ficou aqui. Ficaram separados. Percebam que a sílaba mais forte é qual? Hein, pessoal? Qual que é a sílaba tônica em cafeína? Cadê Ui. vocês? Isso, o I. Percebam que o I é um hiato. Por quê? Porque ele está separado da outra vogal que ele estava junto, né? Na hora de separar a sílaba. Então, quando eu tiver um hiato que é uma sílaba tônica e for um I ou um U, ele vai levar acento. Quanta regra, né? Sei que vocês devem estar ficando doidos com essas regras. Mas é normal, tá? É porque realmente assim não dá para decorar. A gente precisa consultar essas regras. Faísca. Fa-is-ca. Percebam que aqui o A e o I se separaram, né? Na separação silábica. Qual que é a sílaba mais forte? Faísca. Is. Muito bem. O is é um hiato, então ele vai levar acento, certo? Saúde. Saúde. Qual que é É a o sílaba mais forte? É o U. É um hiato que é um U, então ele vai levar acento, tá bom? Exceções à regra. A vogal I e a vogal U não são acentuadas se vierem antes do dígrafo I, NH. Então, quando eu tiver aqui, ó, rainha, ra, a separação silábica fica assim, peraí. Vou colocar em outra linha, porque aqui tá ruim. Ó, ra, i, nha. Percebam que a mais forte aí é o i, não é? Lógica, então, se ele é um hiato e a mais forte é o i, deveria levar um acento. Mas não leva acento, por quê? Porque depois do i vem o NH, tá? Se vier o NH, não leva acento. Mesma coisa, moinho. Moinho. O i é a mais forte, né? Deveria levar acento, mas não vai ter acento, porque depois do i vem o NH. Então, o NH anula o acento, ele cancela a acentuação do hiato. Mesma coisa aqui, ó. A vogal I e a vogal U não são acentuadas se vierem depois de um ditongo. Ditongo é o quê? É quando duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba. Então, olha aqui, ó. Fei, u, ra. Deveria levar acento, né? Porque o U é o mais forte e é um hiato. Ele se separou ali do E e do I. Mas não leva acento por quê? Porque antes vem um ditongo, que é o EI. Viram? Ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas numa mesma sílaba.
Então, não acentua porque aqui tinha um ditongo, tá? Antes tinha ditongo, então leva acento. Baiuca. Mesma coisa. Aqui aqui o que eu tenho? Eu tenho um ditongo em ai, né? E o Professora, mesmo também a água é de tongo. água. Não, água não. Porque, ó, pra ser de... Ah, tá, ditongo, né? Sim, é ditongo água. É uma paroxítona, tá? Aí não entra nesse caso dessas regras que eu tô falando do hiato. Porque as regras do hiato, elas só vão levar acento se o hiato for o I ou o U. Tá bom? O que é baiuca? É uma casa comercial que se vendem bebidas, tá? Mas perceba que ele não levou acento por quê? Porque aqui nós temos um ditongo antes. O ai. Ai é ditongo. Certo? Então não leva acento. Tá bom, pessoal? Bom, então essa foi a revisão. Vocês entenderam? Vocês estão com alguma Eu dúvida ainda? entendi. Sim? Tá Eu claro? entendi. Não tem jeito, Eu né? entendi. A gente tem que olhar as regras. Vamos lá na página 163. Lá na página 163, a gente tem um resumo das principais regras, tá bom? Vocês viram lá? Professora, então paroxítona é a primeira palavra, né? Não. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítona é quando a antepenúltima é a mais forte. Tá? Aí primeiro você vai fazer isso. Você primeiro classifica qual que é a sílaba mais forte, a tônica. Depois que você classificou a sílaba tônica, você classifica se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois que você fez essa classificação, aí você vai na regra de cada uma. Por exemplo, a palavra é uma oxítona. Então, eu vou lá nas regras de acentuação da oxítona para saber se ela leva ou não acento. A palavra é uma proparoxítona. Então, vou lá na regra da proparoxítona para saber se ela leva ou não acento. Tá? É assim que funcionam os passos. Tá bom? Ok? Tá claro? Sim. Posso fechar aqui o PowerPoint? Bom, ninguém falou, eu fechei. Bom, pessoal, então acho que por hoje era isso. O conteúdo. Não? Bom, então é isso. Como ainda não tem uma data, né, para vocês entregarem a prova, eu acredito que na semana que vem dá para vocês fazerem perguntas ainda, tá? Mas não vai deixar para a última hora. Já faz a prova, né? Aproveita que o conteúdo tá fresco na cabeça. Se eu fosse vocês, eu terminava a aula e já ia fazer a prova, quem ainda não fez. Porque vocês acabaram de ver o conteúdo, né? Então fica mais fácil. Se tiver dúvida, próxima aula a gente tira, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer na próxima aula? Eu já tinha pedido, né, as páginas 164, 165 lá no Drive. Mas, como a gente não fez ao vivo, não dá para saber se vocês acertaram, se vocês erraram, tá? Então, na próxima aula a gente pode fazer esses exercícios, que aí a gente firma esse conteúdo, então. Tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Quem quiser sair, já pode sair, tá bom? Tchau, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Tchau.